Tudo bem? Eu sou o Diogo Silva, professor de História do Vencendo Concursos, e vamos aqui dar início ao projeto de História do Brasil, né? Lembrando que eu vou abordar o século XX e nem todo o século XX. Vou abordar principalmente os temas nesses blocos que são numerados, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. A Era Vargas, começa com a Era Vargas, tá? Isso porque a gente está focando naquilo que neste início, né? Naquilo que os concursos mais pedem, ou que mais aparecem em concursos. Com o decorrer de editais novos, nós vamos completando sempre todo o conteúdo. Então, é muito possível que em breve você tenha todo o conteúdo de história do Brasil, de história geral aqui, conforme o seu edital, tá? Então, sempre sabendo que aqui a gente vai trabalhar com o edital. Assim como eu já gravei em História Geral, já fiz essa ressalva, os alunos sempre me perguntam: Diogo, onde é que eu busco material? A gente sempre coloca o slide aqui. Eu estou fazendo slides com muitas imagens, você vai perceber isso. Isso é proposital, porque eu entendo que as imagens ajudam você muito a memorizar. Estou convencido cada vez mais nessa pandemia que essas imagens estão cumprindo um papel muito importante. Então você vai perceber que nos slides temos muitas imagens. Questões, né? Obviamente, e também, então, respondendo aquilo, né? Qual material que eu uso? Você pode usar qualquer material de livro didático, de preferência de ensino médio, né? Porque o ensino médio contempla também o conteúdo do ensino fundamental. Aí eu sugiro que você empreste de alguém, não gaste dinheiro, né? Não precisa comprar uma apostila de história específica, economize com isso. Qualquer livro didático, qualquer apostila de cursinhos, né, servem para esse conteúdo, tá certo? Então, não é um conteúdo diferenciado para concursos públicos, é um concurso muito em cima daquilo do ensino médio, tá? Então, eu acho que é importante fazer essa ressalva nesse início, e depois a gente vai gravar aulas só com resoluções de questões, que também é uma outra forma brilhante de você se preparar para os concursos, né? Então vá acompanhando tudo que está no Vencendo Concursos aí e vai seguindo as nossas orientações, que eu tenho certeza que você vai começar a estudar já, quanto antes melhor, né? Quando a coisa sair aí nessa abertura total, os concursos devem vir com muita frequência, muita gente se aposentando, muita gente afastada, então vai faltar mão de obra. Então vamos lá, vamos começar com os nossos slides, nesse bloco número 1 de História do Brasil. Tá aí, né, esta figura linda. Eu uso óculos, aqui eu gravo sempre para poder enxergar melhor. O próximo slide sempre é o slide aonde eu coloco aquilo que é o tema, bloco 1, a Revolução de 30, tá certo? E aí já vamos para o próximo slide, que um slidezinho aí, onde já está o conteúdo. Muito bem, para a gente estudar, e a Era Vargas começa com a Revolução de 30, eu preciso sempre cumprir aquele velho ritual de retornar um pouco na história, senão você não entende o evento em si. Então é preciso sempre trabalhar com causas, o período em si e consequências. Diferente das abordagens, olha o que eu vou falar, das abordagens da história geral. Na história geral a gente acaba falando assim, causa e consequência. O evento em si não é muito cobrado. Em História do Brasil não. Em História do Brasil eles são mais detalhistas, eles pedem sim mais notícias sobre o período em que se está estudando, então a abordagem é um pouquinho diferente, mas não muito complicado, porque a História do Brasil é tranquilo para a gente aqui. Então, o que eu vou falar? Vou falar da Era Vargas. A Era Vargas vai de 1930, começando na Revolução de 30, até 1945. E eu vou fatiar esta etapa, tá? Em 4 etapas: os antecedentes e a Revolução de 30, o governo provisório, o governo constitucional e o Estado Novo. Então, são 15 anos da história do Brasil que eu vou trabalhar em 4 etapas, mas em 5 blocos, porque o Estado Novo é muito grande, tá? Então, serão 5 blocos para tratar esses 15 anos da história do Brasil em 4 grandes etapas. Então, olhando para o material, você vê lá, década de 20, decadência da República do Café com Leite. Que república é essa, República do Café com Leite?
A República do Café com Leite é a república que começou em 1894 e foi até 1930, durando 36 anos. Muitos conhecem esse período também como a República de Minas e São Paulo no poder, a República dos Coronéis, a República Oligárquica, são nomes que podem aparecer para você, tá? Ora, o que eu quero tratar e abordar com você é a última década desse período de 36 anos, porque é exatamente nessa última década que vamos ter a decadência dessa república, culminando com a Revolução de 30 e, portanto, a ascensão de Getúlio Vargas, tá? Então vamos primeiro começar por essa década de 20, para você entender o que é que está acontecendo no mundo e no Brasil, para perceber como é que os grandes cafeicultores de São Paulo começam a entrar em decadência. Aí é legal você lembrar lá de uma coisa da história geral. A Primeira Guerra Mundial acabou em 1918 e a Primeira Guerra Mundial mudou a cara do mundo. Por exemplo, quem é que ia comprar café do Brasil durante a guerra? Ninguém. Quem é que ia... O Brasil, como é que o Brasil faria para importar produtos industrializados? Não tem como. O mundo está todo voltando a sua produção, todinha voltada para a produção de armas bélicas ou suplementos para a guerra, enfim. Então, há uma reorganização da economia mundial. Essa reorganização ocorre, portanto, com a intenção de vencer tempos de guerra. Muito bem, e essa nova dificuldade que o Brasil tem de comprar produtos importados faz com que aqui nos anos 20, de 1920 a 1930, do século passado, nós tenhamos no Brasil um pequeno crescimento da indústria. Eu não vou nem chamar de indústria, eu vou chamar de fábrica, porque a fábrica dá uma ideia de uma coisa mais simples, sobretudo de alimentos e tecidos, né? Essas fábricas que começam a surgir, sobretudo no Sudeste, elas tendem a atender aí a demanda interna, né? O consumo interno, já que a gente não consegue comprar nada da Europa. Quando você tem fábrica, você tem um crescimento urbano. Quando você tem um crescimento urbano, naturalmente você tem também uma nova classe surgir, né? A classe dos operários, né? Que começa a crescer, principalmente na cidade de São Paulo, Moca, Brás, aquela região, começa a crescer muito já nos anos 20 aí. E aí você tem, então, um novo mercado consumidor, uma nova classe média, novos movimentos políticos, como o próprio sindicalismo, começa a ter força. Já temos greve geral em São Paulo, né, no final dos anos 10, aí, 1917, 19. Então a configuração, a cara, o desenho da cidade de São Paulo está um pouco diferente. Como é que eu chamei isso no slide? Transformações socioeconômicas. Crescem as cidades, novas classes sociais e suas reivindicações. Então esse é um processo de modernização lento, muito lento, que começa a colocar novos atores no cenário. Bom, esses novos atores vão desejar e querem, evidentemente, uma nova estética, um novo jeito de olhar para a vida, para a cidade. E em 22, dois eventos ocorrem. A Semana de Arte Moderna, que é um desejo dessa elite paulista, Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Tarsila do Amaral e outros grandes ícones, produzir uma arte que não seja mais a cópia, tentar digerir uma arte nacional e assim produzi-la. Também em 22 nasce o Partido Comunista Brasileiro, que vai defender as classes trabalhadoras. Também em 22 ocorre uma revolta do chamado movimento tenentista. Eu quero falar um pouco desse tenentismo. À esquerda você tem aí uma foto da Semana de Arte Moderna, né, de 1922, como eu falei, eu vou usar bastante imagens. Esse era um cartaz da exposição que envolvia pintura, literatura, música, uma arte genuinamente brasileira. E ao lado direito você tem aí uma revolta dos 18 de Forte. Não só 18, porque realmente foram 18 pessoas. O que está acontecendo no Brasil aí nos anos 20? As chamadas baixas patentes militares, sargentos, capitães, tenentes e tal, e um ou outro membro da alta força, das Forças Armadas, sobretudo do Exército Brasileiro,
Eles estão muito indignados com aquela República dos Coronéis, que não cai na sua prova agora, mas é bom você saber, que mantinha aquela corrupção eleitoral, voto de cabresto, curral eleitoral, a corrupção desvairada no Brasil. Não é coisa de agora, isso é muito mais antigo do que você imagina. E esses tenentes, eles entendiam que a República Brasileira foi proclamada pelos militares e que, portanto, eles deveriam ter um papel decisivo nessa República. E eles estão vendo que a República está sendo feita de como? De acordo entre governadores de São Paulo e Minas, que corrompem, né, compram os governadores dos outros estados, chamada política dos governadores, fraudam as eleições, mandam matar e não são punidos, enfim, um desmando completo. Resultado, eles falam em republicanizar a República. Dizem que a República precisa de voto secreto, não é mais o voto aberto. Combatem o poder dos coronéis, mas tudo isso em 22, né? No comecinho ainda, está só no plano das ideias. E lá no Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil, e em especial no Forte Copacabana, que era uma espécie de grande centro do Exército Brasileiro. Bom, esses jovens, eles estão se rebelando contra a alta cúpula militar e contra o governo federal. Né? E na hora que começa esse levante, que eles resolvem pegar em armas para derrubar o então presidente Arthur Bernardes, eles falam, quem quiser sair, que vai embora. Bom, ficaram 17. 17 que pegaram a bandeira do Brasil, cortaram, amarraram no peito, se dizendo nacionalistas, bravos, guerreiros, homens honestos, né? Aqueles que são legítimos, que querem fazer a lei funcionar, que querem organizar o país, e foram às ruas ali lutar. Um gaiato que estava ali tomando uma cerveja entrou no meio e completou 18. Por isso que a foto está lá, com aquele cara de chapeuzinho ali que parece Santos Dumont, é o gaiato que entrou no meio e partiu para o confronto. Ora, um movimento absolutamente romântico. Romântico porque não tem essa força para conseguir derrubar aí os coronéis. Mas o que eu quero que você perceba, que está nascendo um partido comunista que contesta a nova ordem, que está nascendo uma nova camada urbana, seja pela Semana de Arte Moderna, seja pelos operários, sejam pelos comerciantes, pelos burgueses. E agora eu tenho também nas Forças Armadas um movimento que quer derrubar aí essa oligarquia cafeeira. Tá? Então, nos anos 20, aquela velha... Getúlio não está ainda aí. Getúlio não apareceu ainda. Mas eu quero mostrar para você que aquele velho esquemão de 36 anos no poder já está sofrendo abalos. Vamos para o próximo slide. Pois bem, aqui, nesse aqui, eu explico melhor o tenentismo. Olha lá. Por isso que eu estou chamando decadência da República do Café com Leite, anos 20. Um reformismo republicano, combate ao colonialismo, moralização da política e fortalecimento do exército. Bom, o que faz quando esse movimento é pego dos 18, só 2 sobrevivem? O exército resolve, então, pegar as cabeças das pessoas que estavam envolvidas nesse processo e espalhar pelo Brasil e colocá-los aí em várias cadeias. Mas o sentimento desses tenentes não acabou. Tanto é verdade que 2 anos depois, eles fazem novas revoltas tenentistas, e agora mais numerosas, porque o movimento espalhou pelo Brasil. E em 2 estados, São Paulo e Rio Grande do Sul, essas revoltas são muito fortes. Em São Paulo, para você ter uma ideia, eles chegam a tomar o poder durante 1 mês. Bom, esse movimento vai depois ser controlado pelas tropas do governo federal, porque era circunscrito a São Paulo e ao Rio Grande do Sul, e esses 2 movimentos fogem e vão se encontrar lá em Foz do Iguaçu, fora do Brasil. E ali eles formam a chamada Coluna Prestes. Esse desenho que está aí, a fotinho menor, é a foto da Coluna Prestes, e esse mapa é o mapa da Coluna Prestes, que é uma marcha de mais de 1.500 homens que chega a andar 25 mil quilômetros pelo Brasil, quase meio globo terrestre, entre 25 e 27, combatendo quem? A base do poder da República do Café com Leite, combatendo o coronelismo, que é aquele grande fazendeiro regional. É óbvio que andar 25 mil quilômetros a pé, sendo perseguido pelas tropas do governo federal, né, uma hora vai enfraquecer esses caras vão fugir do Brasil. Alguns vão para a Bolívia, outros vão para a Argentina e etc. Mas o importante é você observar que eles fizeram essa caminhada aí pelo Brasil, tentando desestabilizar a República do Café com Leite pelas armas. Né? Pra você ter uma ideia, o governo federal chegou a pedir ajuda para Lampião.
para tentar derrubar esse movimento. Por que chama Coluna Prestes? Porque havia um capitão, grande líder desse movimento, lá do Rio Grande do Sul, chamado Luiz Carlos Prestes, né? Miguel Costa também era um grande líder, e por isso ficou apelido como Coluna Prestes. Essa grande marcha, pode ver que é pelo interior do Brasil, até mais fácil de fugir, andavam de 30 a 40 km por dia, né? E então eu quero mostrar para você que desde 22 até 27, pelo menos, a República do Café com Leite está tendo tormentas, seja no combate a algumas ideias, seja aí com o crescimento das cidades, do movimento operário, e também em 22, pela primeira vez, essas eleições eram muito assim na República do Café com Leite. Já se sabia quem seria o presidente sucessor. Então era só para inglês ver mesmo. Então o que eles começam a enfrentar nos anos 20? Candidatos enfrentando os candidatos dos paulistas e mineiros. Já em 22, nós tivemos uma oposição forte a esse movimento, lançando candidatura. Não era comum isso. As eleições eram muito já esperadas, né? Então, veja, ao longo dos anos 20, seja pelo tenentismo, seja pelas transformações socioeconômicas, seja aí pela ascensão de uma nova estética, né, começa a ter aquela república que estava pelo menos há 26 anos no poder, mandando, deitando, enrolando, fazendo o que queria, ela começa a ter críticas de vários setores da sociedade. Isso é que é importante, não é de um só, são de vários. E se esses vários se juntarem, eles podem derrubar essa oligarquia cafeeira. Vamos lá para o nosso slide. Então aqui, isso definitivamente não cai. Se perguntar, era Vargas? Então isso aqui não cai, mas é importante conhecer, né? Então, o próximo slide já está aqui, uma fotinho aí da Revolução de 30. Já começo a chegar efetivamente a ela. O último presidente da República do Café com Leite se chamou Washington Luiz. Ele governou aí de 1926 a 1930. E é ele quem vai ser deposto. É ele quem vai cair. Getúlio Vargas derruba o Washington Luiz. Getúlio Vargas derruba o Washington Luiz. Já você vai entender porque eu estou falando isso. Bom, então vamos lá. Ele governava de 26 a 30 e ele pegou o maior abacaxi que se possa imaginar aí durante a República do Café com Leite. Por quê? Porque em 1929, que nós já estudamos quando falando da ascensão de Hitler, uma crise no capitalismo mundial. A queda do café no Brasil chega da ordem de 50% na sua exportação, que era o que nós tínhamos. Nós tínhamos café, um pouquinho de gado, um pouquinho de cacau, e a indústria era só para fazer macarrão, chapéu, bota aqui para dentro. Essa era a economia brasileira da época. E isso levou porque quando você tem o poder econômico e o poder político, as coisas são muito difíceis de você mexer na história. Ora, esse grupo que estava São Paulo e Minas, eles tinham o poder político, mas agora perderam o poder econômico. E o que eu mostrei desde 22 vem ocorrendo sistematicamente uma série de críticas a esses grupos, porque é aquela velha história, o poder é feito de alternâncias. Grupos que não estão no poder querem o poder. Bom, nas eleições de 30, a chamada dissidência é aquilo que não está em concordância. Ou seja, as oligarquias dissidentes são aquelas oligarquias que não representam aí os interesses de São Paulo e Minas. Formam uma aliança, resolvem chamar todo mundo. Olha, todos nós que ao longo dos anos 20 não gostamos da República do Café com Leite, vamos formar uma aliança liberal para enfrentar o candidato deles? Quem que é o candidato deles? Júlio Prestes. Por quê? Porque em 30 vai ter eleição. Ora, então, naturalmente, o Júlio Prestes, ele nasceu no Rio, mas era de São Paulo, foi criado aqui. Era um paulista, um mineiro. O Arthur Bernardes, que foi o anterior, era mineiro. O Washington Luiz paulista. Agora era a vez de um mineiro. Por causa da crise do café, sabe a cagada que o Washington Luiz fez? Resolveu trair Minas. Indicou um outro paulista, Júlio Prestes, que era então governador de São Paulo na época, né? Não chamava governador, mas era assim, que só para você entender quem é. Que hoje tem aquela praça Júlio Prestes, lá no centro, onde está a Casa de Espetáculos, né? Pois bem,
Na hora que o Washington Luiz diz que não vai indicar aí um mineiro, obviamente que Minas já rompe com São Paulo. E Minas parte para que lado? Parte para a Aliança Liberal. Os tenentes, que eram o contrário, sempre lutaram contra as oligarquias cafeeiras, as oligarquias dissidentes, Partido Democrático. Esse partido é um partido que nasceu em São Paulo em 1926. Esse partido tinha qual a intenção? Defender os interesses da burguesia daqui de São Paulo, os industriais, que eram diferentes do pessoal do café. Bom, vem as eleições em fevereiro. Quem vence? Muito cuidado, muito cuidado, muito cuidado, muito cuidado. Quem vence as eleições por conta da corrupção é Júlio Prestes, não é Getúlio. O aluno costuma errar muito isso, porque ele fala, vai começar a era Vargas, acho que Getúlio chegou ao poder por uma eleição. Não, se eu estou falando que é uma revolução, é porque Getúlio vai derrubar quem estava no poder. As eleições eram em fevereiro, a posse era em novembro, 15 de novembro. O que acontece? Até porque tem um processo eleitoral e tal. Nesse meio tempo, o pessoal da Aliança Liberal não se conformou com a derrota. Falou, não, esses caras não têm mais o poder econômico, estão abusando, fizeram novamente uma corrupção, nós precisamos nos juntar, pegar em armas e derrubar essa gente. Getúlio Vargas, um homem que já tinha sido governador do Rio Grande do Sul, procurou apoio na Paraíba de João Pessoa. João Pessoa era o vice dele, então ele está buscando gente de Minas, gente da Paraíba, gente do Rio Grande do Sul, mais os tenentes, mais o Partido Democrático de São Paulo. Ou seja, Getúlio está reunindo forças para poder derrubar essa oligarquia cafeira. E aí então acontece um episódio curioso, né? O João Pessoa, que era vice dele, foi assassinado lá na Paraíba. Ele foi assassinado por uma questão de traição entre homens e mulher, marido e mulher, esposa, lá, João Dantas que matou. Mas o pessoal falou, tá vendo? Estão matando até o vice do Getúlio. Esse pessoal da República do Café com Leite não quer largar o osso. Vamos pegar em armas. Bom, então vamos. Como é que vai fazer? Os tenentes vêm pelo Nordeste, que eles lutam bem lá. Getúlio vai sair num trem blindado do Sul e vai chegar à capital Rio de Janeiro. A ideia é chegar ao Rio para tomar o poder. Qual é o problema? O problema é que Getúlio tem que passar por São Paulo. Em São Paulo, tudo bem, tem o Partido Democrático, mas a força maior em São Paulo é o pessoal do café. Então Getúlio muito possivelmente chegaria ao Rio depois dos tenentes. Bom, você sabe que no mundo militar tem uma hierarquia. Tenente não pode mandar em coronel, em marechal, em general, em almirante de jeito nenhum. Os tenentes descendo, o Getúlio subindo, São Paulo no meio do caminho, Rio ali. Se os tenentes chegarem no Rio primeiro, os tenentes tomam o poder. E os tenentes vão mandar em quem? Vão mandar em generais e vão mandar em coronéis. Os quais falam, opa, nada disso, de jeito nenhum. Nós sabemos que a República do Café com Leite não tem mais essa força. Vamos esperar o Getúlio passar por São Paulo. O Getúlio negocia em São Paulo. Nós vamos depor o Washington Luiz. Porque apesar do Júlio Prestes ter vencido as eleições, ele não tomou posse ainda. Ainda o presidente era o Washington Luiz. Então, cuidado. Em outubro de 1930, uma junta militar retira o Washington Luiz do poder. Fica 10 dias. Getúlio, já sabendo que o Washington Luiz não está no poder e que os militares estão no poder, Getúlio passa tranquilo por São Paulo, não há grandes confrontos, e no dia 3 de novembro é entregue a Getúlio a presidência da República como chefe da Revolução de 1930. Revolução essa que derrubou a velha oligarquia cafeeira e marcou um novo período da história do Brasil. Tudo que acontecia até 1930 vai ter uma nova cara, vai ter um novo jeito, não vai ser mais aquela política de alternância de paulistas e mineiros, será um homem só que vai governar durante 15 anos, quase como um ditador, que vai modernizar o Brasil, trazendo para cá a indústria, mas também não vai abandonar o café, mas era uma mudança. E a história do Brasil é cheia de mudanças. E é importante você entender que a gente estuda por períodos, tá? Então aqui no slide, Getúlio chega, não é uma revolução sangrenta, alguns nem gostam de chamar de revolução, gostam de dizer assim, ó, saiu aquela velha oligarquia
decadente e entrou um novo grupo econômico, que é um novo grupo que é a soma de vários grupos, porque o grupo mais importante era, sem dúvida, o café no Brasil, mas agora não mais, né? Então somaram aí os fazendeiros de outros estados, somaram alguns tenentes, somaram parte de Minas Gerais, somou aí o partido da burguesia de São Paulo e finalmente rompeu com aquela tradição lá da República do Café com Leite. Esta é a Revolução de 30. Este é o ponto de partida do nosso conteúdo aqui. Vamos lá. Questãozinha. Era Vargas foi o período de 15 anos da história do Brasil, que se estendeu de 30 a 45, no qual Getúlio era o presidente. A ascensão de Vargas ao poder foi o resultado da Revolução de 30, que instituiu, olha lá, repito, apesar de Júlio Prestes ter vencido as eleições, e Júlio Prestes não tem nada a ver com Luiz Carlos Prestes, quem foi deposto é a letra D, Washington Luiz. Não deu tempo do Júlio Prestes chegar ao poder, tá? Então, resposta letra D de dado. Acho que eu tenho mais uma. Muito bem. Uma questão mais teórica. A Revolução de Outubro, né, articulou-se conosco, venceu com o nosso sangue, revigorou-se com o nosso idealismo, armou-se com a força dos nossos estados, mas ela nem nasceu da Aliança Liberal, nem do heroísmo de Copacabana, falando da Revolta do Forte, nem da audácia dos cruzadores do nosso sertão. Ela não é militar nem civil, é ela mesma. Não tem dono, nem senhores, nem chefes. Suas origens são longínquas e obscuras, vem do passado, que violou as leis econômicas e sociais, e os seus destinos perdem-se no futuro, cujo mistério ultrapassa o estado atual dos nossos conhecimentos. De que Oswaldo Aranha está falando? Olha, Oswaldo Aranha está dizendo o seguinte, é a Revolução de 30, a de outubro de 1930, letra B de bola. O que ele está dizendo, o Oswaldo Aranha? Ele falou, olha, ela não é uma revolução como os paulistas fizeram até então, só eles mandando. Aqui é uma união de forças, são todos contra esse passado aí que não serve mais para a gente. É a modernização do Brasil. Tem o apoio dos tenentes, não são só os tenentes, não é só o pessoal das oligarquias dissidentes, não é só a burguesia de São Paulo, é todo mundo junto, com o Getúlio Vargas liderando esse processo na figura de um grande líder. Bom, este é o bloco número 1, chamado a Revolução de 30, que marca o início da Era Vargas. Tá certo? Então, eu termino aqui com o último slide, onde você vê os endereços para acesso a todas as questões ligadas ao Vencendo Concurso. Não deixe de recorrer a esses endereços, eles são fundamentais para você estar sempre atualizado. Eu sou Diogo Silva e volto agora dando início às questões ligadas à Era Vargas. Ok? Um forte abraço, valeu e tamo junto.